Está todo mundo falando do Bolsonaro porque vai tomar posse agora dia 1º. Mas eu vou falar hoje mesmo do Temer, que está se apagando lá na sua administração, e do Lula, que querem vê-lo morfando na cadeia em Curitiba. Bom, vamos começar pelo Temer. Será que os procuradores vão fazer aquela nova pantomima e prender o ex-presidente, já que a partir de 1º de janeiro ele não mais terá o tal do foro privilegiado? Duvido que isto aconteça, mas sabe lá, não é? No Brasil, o Brasil é Brasil. Eu sei que o Temer se cuidou em dar um depoimento sobre o seu governo e das conspirações que ele sofreu, principalmente daquelas 3 conspirações da TV Globo que quis derrubá-lo juntamente com Joel Batista. Ele conta essa história em 16 horas de depoimento dado ao seu marqueteiro Elzinho Moco e ao cientista político Rosenfeld, o Denis Lerer Rosenfeld. E lá pelas tantas, o Temer fala, não é, nas conspirações que ele sofreu, e inclusive foi até aconselhado a convocar uma constituinte extraordinária, claro, para deixar ao poder. E nessa convocação, ele também convocava eleições diretas para presidente da República. O dia 1º de janeiro de 2019 vai marcar uma espécie de coroamento da campanha de ódio que assolou essa república desde as manifestações de junho contra Dilma Rousseff em 2013. Os resultados a gente já viu aí, não é? A destruição dos direitos trabalhistas, invasão das multinacionais e dos bancos para proteger as grandes oligarquias e favorecer, né, a penetração do capital estrangeiro no país, além, evidentemente, né, da destruição de todo o nosso parque nacional, da nossa tecnologia, a começar da Petrobras e terminando na Odebrecht, que é uma empresa não estatal, mas privada. Bom, mas a gente vê aí que o que aconteceu com os grandes golpistas, né, que promoveram a derrubada da Dilma em 2016. Começar do próprio Temer, que seria beneficiado com a assunção imediata à presidência da República, como de fato ocorreu. Mas o Temer acabou sendo um dos grandes sacrificados, inclusive por causa dessa sua situação de ex-presidente, que ninguém sabe como é que vai ficar. Ele será nomeado mesmo embaixador na Itália ou em Portugal, posto que lhe daria, né, com o qual ele retomaria o seu foro privilegiado. Nós temos também outros golpistas que não aparecem muito por aí, mas a gente sabe quem são, como a própria Globo, que está em situação muito difícil economicamente, e a Veja, que acaba de ser entregue, não é? A Veja da Editora Abril acaba de ser entregue a um aventureiro aí que compra massa falidas. E a Veja, a gente sabe que estava ali na linha de frente do golpe. Já o Lula está lá na prisão, mais de 8 meses, não é? E com os procuradores prometendo que ele não só terá esta sentença de 12 anos, né, como também será uma sentença duplicada por outros processos. Quem sabe, do 12 passa para 24, 50 anos, 100 anos. Porque a fome punitivista dos procuradores é insaciável. Até quando, ninguém sabe. Mas o Lula, pelo menos, não deixa de ser a grande referência nacional, sobretudo
agora que o Bolsonaro vai provar mesmo se sabe governar. E o Lula está lá na prisão. E não está esquecido. É claro, criaram 1001 problemas para o ex-presidente, não pode nem receber visita no Natal, que coisa, não é? Mas ele terá uma manifestação de militantes vindo de todo o Brasil. Calcula-se que cerca de 500 estarão cercando, no abraço, a Polícia Federal lá, aliás, a Justiça Federal lá no Paraná, onde está preso o ex-presidente. Também tem o caso da Dilma, não é? Estão querendo fazer com que a Dilma seja também presa. A presidenta, inclusive, teve recentemente uma microcirurgia no coração. Agora, voltando ao Temer, eu tenho aqui em mãos esta reportagem da Veja. A edição da Veja tem umas 2 semanas. É de 12 de dezembro de 2018, número 50, edição 2612. Então, lá pelas tantas, né, ela conta aqui que o Michel Temer estava fazendo um documentário de 16 horas, que será publicado em livro e depois, certamente, no YouTube, né, através de vídeo. E vai se chamar O Brasil de Temer. E lá pelas tantas, reportagem assinada por Daniel Pereira e Marcela Matos diz: mas fica claro que sua prioridade, quer dizer, a prioridade do presidente atual e quase ex-presidente, é registrar sua versão sobre o dia em que o seu governo, na prática, ruiu. A quarta-feira em que se tornou pública a informação de que os donos da JBS haviam fechado o acordo de delação premiada e acusado o presidente de se beneficiar pessoalmente de um gigantesco esquema de corrupção. Em seu relato, Temer apresenta-se como vítima de uma caçada judicial e de uma conspiração cujo objetivo era destituí-lo e encarcerá-lo. O Temer fez ainda algumas revelações, né, sobretudo numa entrevista que ele deu ao ex-deputado e atual jornalista Fernando Gabeira, da Globo News. É claro que ele não tocou especificamente aqui nesse caso das conspirações da Globo e do Janot para derrubá-lo, porque seria até, do ponto de vista ético, não muito aconselhável, o que também ocorre no plano político. Mas ele fala, por exemplo, né, das tentativas que ele tem feito, que, digamos de passagem, não deixa de ser louváveis, que é essa de manter o BRICS, né? Aquele grupo formado entre o Brasil, a Índia, a Rússia, a África do Sul e a China, claro, e que é um projeto para se contrapor, ou pelo menos servir como alternativa ao domínio absoluto dos Estados Unidos no mundo. Então Temer falou sobre isso e algumas outras aspectos do seu governo que eu achei interessante de reproduzir nesse vídeo aqui do Café na Política. Presidente, o senhor esteve recentemente em Buenos Aires numa reunião do Grupo dos 20 países mais poderosos do mundo. E no momento em que as eleições no Brasil já tinham sido concluídas, certamente houve muita curiosidade a respeito de muitas perguntas. Quais foram as perguntas mais frequentes que os estadistas fizeram ao senhor e quais foram as suas respostas mais frequentes também? Olha, em primeiro lugar, toda vez que há uma reunião do G20, faz-se uma reunião do BRICS, que é Brasil, Índia, Rússia, China e África do Sul. Não é? E nós fizemos inicialmente uma reunião do BRICS, que é uma reunião menor. E lá realmente houve perguntas sobre o futuro, porque eu mantive uma boa relação ao longo desses 2 anos e meio com esses chefes de Estado. Né? Perguntas, eu naturalmente os tranquilizei. E os tranquilizei
pautado pela ideia, e depois isso se repetiu no G20. Mas eu volto a dizer, eu os tranquilizei, pautado pela ideia de conversa que eu tive com o presidente eleito Bolsonaro, e verifiquei que uma coisa, na verdade, é a campanha eleitoral. Outra coisa é o exercício da presidência, né, do governo. Eu disse, olha, em primeiro lugar, a primeira coisa que eu posso lhes dizer é que eu creio que no panorama econômico não haverá modificações. Ao contrário, serão reformas, como, por exemplo, a Previdência, e houve impedimento. Eu sempre gosto de ilustrar alguns desses meus comentários com fatos históricos, nacionais e internacionais. E eu peguei aqui essa renúncia do Nixon em 1974. A gente sabe que o Nixon foi vítima de um grande escândalo, não é? O chamado Watergate, que depois foi se verificar não era tão grande assim, era mais uma patranha do Partido Democrático que queria vê-lo fora da presidência da República. Bom, mas o Nixon teve de renunciar porque a força dos democratas, né? Os Estados Unidos, como se sabe, viviam, não é, a derrota da guerra do Vietnã, que estava prestes ali. Não tinha ainda se consumado, mas tudo indicava. E o Nixon era considerado um dos grandes responsáveis, não pela guerra, porque a guerra tinha começado com Kennedy, né? Em 1960, mais ou menos. Bom, o que é que acontece? Então o Nixon renuncia. E logo depois de o Nixon renunciar, o vice-presidente Gerald Ford foi à televisão e anunciou o indulto total e incondicional de todos os crimes que porventura tinham sido praticados pelo Nixon. Therefore, I, Gerald R. Ford, President of the United States, pursuant to the pardon power conferred upon me by Article 2, Section 2 of the Constitution, have granted, and by these presents do grant, a full, free, and absolute pardon unto Richard Nixon for all offenses against the United States which he, Richard Nixon, has committed or may have committed or taken part in during the period from July 20, 1969 through August 9, 1974. E dizia que aquilo era o melhor ato, como ele falou, não é? O melhor ato que serviria aos interesses nacionais, ou seja, dos Estados Unidos. A imprensa chiou porque não gostava do Nixon e um pouco menos do Ford, mas acabou aceitando aquilo e historicamente foi comprovado que o Nixon era um grande estadista, afinal tinha aproximado os Estados Unidos da China e tinha realmente contribuído para o engrandecimento daquele país. Because of the Watergate matter, I might not have the support of the Congress that I would consider necessary to back the very difficult decisions and carry out the duties of this office in the way the interests of the nation will require. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office.